Meu nome é Carlos. Carlos Mendonça. Tenho 43 anos e trabalho como vigilante noturno há quase 20. Já fiz turno em shopping, em obra, em galpão industrial. Mas nunca tinha sentido o que senti no Hospital Santa Marta, na zona norte de São Paulo. O prédio foi desativado em 2019. Problemas com a prefeitura, dívidas, sei lá. O importante é que fechou da noite pro dia. Deixaram tudo lá dentro. Macas, cadeiras de rodas, até prontuários, imagina. A empresa de segurança onde eu trabalhava ganhou o contrato para vigiar o lugar enquanto rolava a disputa judicial sobre quem ia comprar o terreno. Eu aceitei o turno porque pagavam 40% a mais. Turno sozinho, das 11 da noite às 7 da manhã. 8 horas. 8 horas que pareciam 80. Eu sempre fui cético, sabe? Aquelas histórias de fantasma, assombração, eu ria. Minha ex-mulher via aqueles programas de investigação paranormal na TV e eu zoava. Tudo montagem, eu dizia. Efeito de câmera. Bom, eu não rio mais. Comecei no Santa Marta numa segunda-feira de março, primeira noite. A empresa me passou uma ronda básica. Entrada principal, térreo, segundo andar onde ficava a administração, e o subsolo onde ficavam a lavanderia e o necrotério. Sim, necrotério. Mas cara, eu pensei, é só um cômodo vazio. Sem corpo, sem problema. As primeiras 3 horas foram tranquilas. Eu ficava na guarita da entrada. Um cubículo de vidro com uma mesinha, uma cadeira e uma TV pequenininha que nem pegava direito. Levei meu celular, fone de ouvido, uns vídeos baixados. A ideia era fazer a ronda de hora em hora e passar o tempo entre uma e outra. Devia ser umas 2 da manhã quando eu ouvi pela primeira vez. Um som metálico, agudo, vindo lá de dentro do prédio. Tipo, batidas rápidas, ritmado, como roda de maca, ou de cadeira de rodas. Pausei o vídeo, tirei o fone. Silêncio absoluto. Deve ser cano, pensei. Prédio velho, cano expande, faz barulho. Botei o fone de volta. 2 minutos depois, de novo. Mesmo som, mais alto, mais próximo. Levantei, peguei a lanterna, abri a porta da guarita devagar. O corredor do térreo estava escuro, só a luz de emergência no fim, aquela vermelha que quase não ilumina nada. Oh! Gritei. Tem alguém aí? Nada. Caminhei até o corredor. Apontei a lanterna. Portas fechadas. Poeira. Silêncio. Voltei para a guarita. Quando sentei, o barulho recomeçou. Agora vindo do segundo andar. Na ronda das 3, subi para o segundo andar. Escada de concreto, corrimão frio, pegada ecoando. O segundo andar era onde ficavam os consultórios e a administração. Uns 15 cômodos, todos com porta de madeira, maioria entreaberta. Entrei em cada um. Apontei a lanterna. Nada. Mesas velhas, papéis no chão, cadeiras tombadas. Normal para um lugar abandonado. Mas a sensação era horrível, cara. Parecia que tinha alguém sempre atrás de mim. Tipo, eu apontava a lanterna para frente, mas sentia que se eu virasse rápido, veria alguém. Não virei. Terminei a ronda. Desci. Quando cheguei no térreo, escutei passos no andar de cima, onde eu tinha acabado de sair. Pesados, lentos, indo e voltando pelo corredor. Meu coração disparou. Peguei o rádio. Chamei a central. Central, aqui é Ronda 7. Acho que tem alguém dentro do prédio. Ronda 7 confirma a invasão? Não sei. Escutei passos no segundo andar. Você verificou? Acabei de sair de lá. Tava vazio. Ronda 7, refaça a inspeção. Qualquer coisa, aciona a PM. Desliguei o rádio. Respirei fundo. Subi de novo. Dessa vez, fui mais devagar. Cada passo calculado. Lanterna firme. Cheguei no segundo andar. Silêncio. Comecei a andar pelo corredor. Primeira porta. Vazia. Segunda porta. Vazia. Terceira. Parei. No fim do corredor, na última sala, a porta estava fechada. Eu tinha deixado aberta. Tenho certeza absoluta. Eu sempre deixo as portas como encontrei. É padrão.
Aproximei. A placa na porta dizia: sala de ressonância desativada. Coloquei a mão na maçaneta, gelada. Girei, trancada. Mas eu não tinha trancado, não tinha chave. Encostei o ouvido na porta e escutei. Respiração. Do outro lado, pesada, ofegante, como alguém que tinha corrido. Quem tá aí? Perguntei, voz rachada. A respiração parou. 5 segundos de silêncio. Então, batidas. De dentro. 3 vezes. Pausadas. Fortes. Saí correndo. Desci a escada tropeçando. Cheguei na guarita. Tranquei a porta. Liguei para a central de novo. Ronda 7. Tem alguém trancado numa sala do 2º andar. Preciso de apoio. Agora. Ronda 7. Viatura a caminho. Aguarde na posição. Demorou 20 minutos para a PM chegar. 20 minutos sentado ali, olhando para o corredor escuro, esperando que algo saísse de lá. Os policiais subiram comigo. 3 caras armados. Arrombaram a porta da sala de ressonância. Vazia. Completamente vazia. Sem janela. Sem saída. Sem ninguém. Um dos policiais olhou para mim e disse: deve ter sido o vento, brother. Vento, claro. Mas o vento não respira. E o vento não bate em portas trancadas por dentro. Eu fiquei mais 2 semanas no Santa Marta. A empresa me pressionou. Você é profissional, Carlos. Não pode abandonar o posto por causa de barulhinho. Barulhinho. Na 2ª semana eu vi. Eram umas 4 da manhã. Eu estava fazendo a ronda do subsolo, lavanderia, almoxarifado e o necrotério. A porta do necrotério estava entreaberta. Empurrei devagar com a lanterna. E lá, no fundo, encostada na parede, uma maca, com um lençol em cima. E o lençol se mexendo, subindo e descendo, como se alguém respirasse embaixo. Fechei a porta. Subi. Juntei minhas coisas. E saí. Liguei no outro dia avisando que estava pedindo demissão. Nunca mais voltei. 2 meses depois, soube que outro vigilante assumiu meu turno. Durou 3 noites. Na 4ª, encontraram ele desmaiado na guarita. Pressão nas alturas. Quando voltou a si, só repetia uma coisa. Ela estava em pé, do lado da minha cadeira, parada, me olhando. O hospital foi demolido em 2023. Eu não sei o que tinha lá dentro, mas sei que não era vento. E sei que, às vezes, os mortos não querem sair, principalmente quando morreram sozinhos. Eu não vou dizer meu nome. Desculpa. Mas vou contar o que aconteceu porque preciso tirar isso de dentro de mim. E talvez sirva de aviso para quem pensa em fazer o que eu fiz. Tenho 26 anos. Moro em Belo Horizonte. Sou fotógrafa freelancer. Mas minha verdadeira paixão é a exploração urbana. Urbex, sabe? Entrar em prédios abandonados, hospitais desativados, fábricas vazias. Fotografar a decadência, a beleza do esquecimento. Eu tinha um canal pequeno no YouTube. Uns 3.000 inscritos. Nada demais. Mas eu amava. Amava essa adrenalina de entrar nesses lugares. Amava capturar aquelas imagens que ninguém mais via. Até a noite do sanatório Colinas Verdes. O Colinas Verdes fica em Santa Luzia, região metropolitana de BH. Foi construído nos anos 50 para tratar tuberculose. Depois virou hospital psiquiátrico. Fechou em 2004 por denúncias de maus tratos. Desde então, tá lá. Abandonado. Cercado por mato alto e uma cerca de arame farpado meio caída. Eu tinha visto fotos online. Corredores longos com janelas quebradas. Quartos com camas enferrujadas. Uma capela com um crucifixo torto na parede. Era perfeito pro meu canal. Planejei tudo direitinho. Fui numa sexta de lua cheia. Mais luz natural para fotografar. Levei minha câmera, 2 lanternas, bateria extra, água e um taser que comprei numa sex shop, só por garantia. Ah, e meu celular com GPS ativado, caso eu me perdesse lá dentro. Cheguei lá umas 11 da noite. Estacionei o carro a uns 200 metros, numa rua sem saída. A entrada principal estava trancada com correntes, mas achei um buraco na cerca lateral. Passei. O lugar era enorme.
3 andares. Umas 2 alas laterais. Eu entrei pela ala leste, que era onde ficavam os quartos dos pacientes. Os primeiros 20 minutos foram incríveis. Eu estava tirando fotos maravilhosas. Uma cadeira de rodas caída no meio de um corredor com o luar entrando pela janela. Uma pia cheia de ferrugem com um espelho rachado em cima. Perfeito. Mas aí, eu comecei a notar pegadas no chão empoeirado, pegadas descalças, frescas. Eu congelei. Apontei a lanterna para o chão. Era nítido. Alguém tinha passado ali recentemente. Os dedos marcados. O pé inteiro. Pegadas pequenas. De criança ou de uma mulher magra. E elas vinham do fundo do corredor. E iam para onde eu estava. Meu estômago revirou. Pensei, tem outra pessoa aqui. Algum urbexer. Ou morador de rua. Eu deveria ter ido embora nessa hora. Mas não fui. Porque as pegadas paravam no meio do corredor. Do nada. Como se a pessoa tivesse desaparecido. Continuei andando, mas agora mais tensa. Passei pela ala dos consultórios. Salas pequenas com macas velhas e cadeiras quebradas. Depois entrei na ala administrativa. Arquivos de metal tombados. Papéis espalhados por todo lado. Prontuários antigos com nomes, datas, diagnósticos. Peguei um. A caligrafia era tremida, antiga. Paciente: Maria Aparecida dos Santos. Idade: 34 anos. Internação compulsória. Diagnóstico: esquizofrenia paranoide. Observações: crises violentas, alucinações auditivas e visuais recorrentes. Isolamento em ala restrita. Data: 12 de março de 1987. Coloquei de volta. Senti um arrepio. Continuei. Subi para o segundo andar pela escada principal. Os degraus rangiam. A madeira estava podre em alguns pontos. Tinha que pisar com cuidado. Cheguei no segundo andar e... música. Eu ouvi música. Baixinha. Distante. Vindo do fim do corredor. Uma melodia antiga. Tipo... cantiga de ninar. Mas distorcida. Fora de tom. Meu corpo inteiro travou. Apertei a câmera contra o peito. Tem alguém aí? Chamei, voz trêmula. A música parou. Silêncio absoluto. 5 segundos. Então... risada. Uma risada aguda. Feminina. Ecoando pelas paredes. Saí correndo. Desci a escada tropeçando. Voltei pro térreo. Meu coração batia tão forte que eu sentia nas têmporas. Encostei numa parede para respirar. Calma. Calma. Deve ser algum maluco morando aqui. Ou uns moleques me zoando. Respirei fundo. Decidi ir embora. Já tinha material suficiente. Comecei a caminhar em direção à saída. Passei pela recepção. Passei pela ala dos quartos. Virei o corredor que dava na cerca. E parei. No fim do corredor, bloqueando a passagem. Uma mulher. De costas. Parada. Ela usava um vestido branco sujo. Cabelo preto, longo, desgrenhado. Pés descalços. Não se mexia. Só. Estava ali. Oi. Eu disse, voz sumindo. Desculpa, eu tô saindo. Posso passar? Ela não respondeu. Não se mexeu. Dei 2 passos pra frente. Devagar. Moça, você tá bem? Nada. Mais 2 passos. Eu tava a uns 3 metros dela quando a cabeça dela começou a virar. Devagar. O pescoço girando. Girando. Girando além do normal. Tipo 180 graus. E o rosto. Jesus Cristo, o rosto. Não tinha olhos, só buracos negros. A boca aberta num sorriso largo demais. Dentes podres. E a pele, cinza, esticada, morta. Ela sussurrou. Você não deveria ter vindo. Eu gritei, virei, corri pro lado oposto. Entrei num quarto aleatório. Tranquei a porta. Encostei nela com todo o meu peso. Respiração descontrolada. Lágrimas descendo. Ouvi passos do lado de fora, lentos. Pararam na frente da porta. Silêncio. Então, arranhaduras. Unhas na madeira. Vai embora. Eu chorei. Por favor, vá embora. A voz do outro lado sussurrada. Abra a porta. Não. Abra a porta. As arranhaduras ficaram mais fortes. Violentas. A porta balançava. Olhei pro quarto.
Tinha uma janela, vidro quebrado. Segundo andar, mas dava num telhado mais baixo. Corri até a janela, passei pela abertura. Cortei a mão no vidro. Nem senti. Desci pelo telhado, pulei pro chão, caí de lado. Meu tornozelo torceu. Levantei mancando, olhei pra cima. A mulher estava na janela, olhando pra mim, imóvel. Aquele sorriso horrível. Corri até a cerca, passei pelo buraco. Corri até o carro. Entrei, liguei, saí em disparada. Cheguei em casa umas 2 da manhã. Entrei. Tranquei tudo. Portas, janelas. Acendi todas as luzes. Sentei no chão da sala. Chorei. Peguei a câmera. Fui olhar as fotos. Tinha mais de 200. Comecei a passar uma por uma. Corredores, cadeiras, espelhos, janelas. E então, em umas 15 fotos, no fundo, sempre no fundo, ela, a mulher de branco, me observando. Em todas. Desde a primeira foto que tirei ao entrar no prédio, ela já estava lá. Desde o começo. Deletei tudo, cada arquivo. Formatei o cartão de memória 3 vezes. Nunca mais voltei para a exploração urbana. Fechei o canal. Apaguei tudo. Mas tem noites que eu acordo suando. Porque eu sonho com aquele corredor, com aquela mulher. E com a sensação de que ela ainda está me observando. De algum lugar. Pesquisei depois. Descobri que uma paciente morreu no Colinas Verdes em 1989. Maria Aparecida dos Santos. Enforcou-se na cela de isolamento. Quando acharam o corpo, ela estava sorrindo. Eu não sei se era ela. Mas sei que alguns lugares guardam coisas. E algumas coisas não querem ser fotografadas. Porque quando você olha para elas, elas olham de volta. E nunca mais param. Meu nome é Osvaldo. Osvaldo Pereira da Silva. Tenho 61 anos. Trabalho como zelador desde os 18. Já limpei escola, prédio comercial, igreja. Mas o lugar que nunca vou esquecer é a Fiação Santista, em Americana, interior de São Paulo. A fábrica fechou em 2011. Crise, demissão em massa, falência. Ficou lá, um esqueleto de concreto e metal com quase 10 mil metros quadrados. A prefeitura contratou a empresa onde eu trabalhava para fazer manutenção básica, enquanto decidiam o que fazer com o terreno. Meu serviço era simples: ir lá 3 vezes por semana, verificar se não tinha invasor, limpar a entrada, checar se não tinha infiltração. Pagavam por hora extra porque o turno era noturno. Das 10 da noite às 4 da manhã. Eu aceitei. Dinheiro era dinheiro. E eu nunca tive medo de lugar vazio. Até conhecer a Fiação Santista, eu sempre fui homem simples. Trabalho honesto, igreja aos domingos, cerveja com os amigos no sábado. Casado há 35 anos com a Cida. 3 filhos criados. Nenhum problema sério na vida. Nunca acreditei em assombração. Minha avó contava a história de lobisomem, mula sem cabeça, essas coisas do interior. Eu ouvia e pensava, coisa de gente antiga. Para mim, morte era morte. Acabou, foi, não tinha volta. A primeira vez que entrei na fiação foi numa quarta-feira de agosto. Frio, garoa fina. A fábrica ficava no fim de uma avenida mal iluminada, perto do rio. O portão principal estava fechado com cadeado. Abri, entrei. O galpão era imenso. Pé direito altíssimo. Máquinas enfileiradas cobertas com lona. Teias de aranha em tudo. Cheiro de mofo e óleo de máquina. Silêncio pesado. Liguei as lanternas de emergência que ainda funcionavam. Fiz minha ronda básica. Entrada, banheiros, refeitório, escritórios. Tudo normal. Vazio. Fiquei ali sentado numa cadeira velha do refeitório, tomando café do meu térmico, esperando o tempo passar. Foi tranquilo. Até a terceira noite. Era uma sexta. Cheguei no horário de sempre. Abri o portão. Entrei. Quando acendi as lanternas de emergência, ouvi um apito, agudo, longo, vindo do fundo do galpão. Tipo apito de fábrica. Aqueles antigos que marcavam entrada e saída de turno. Parei. Escutei com atenção. Parou. Deve ser resto de ar nas tubulações, pensei. Fábrica velha, essas coisas acontecem. Continuei minha ronda. Fui até os escritórios do segundo andar.
Subi a escada de ferro, passos ecoando. Cheguei lá em cima, salas vazias, mesas sem gaveta, arquivos caídos. Quando virei para descer, escutei vozes, muitas vozes, vindo do galpão. Vozes de gente conversando, rindo, como se a fábrica tivesse funcionando. Desci correndo. Cheguei no galpão. Silêncio absoluto. Ninguém, só eu. E aquelas máquinas cobertas, imóveis. Fiquei mais 2 horas ali. Nervoso, atento a qualquer barulho. Nada aconteceu. Terminei o turno. Fui embora. Segunda-feira. Voltei. Dessa vez trouxe um rádio portátil. Pensei, se ficar quieto demais, vou começar a ouvir coisa. Coloquei uma estação de música sertaneja. Volume baixo. Fiquei no refeitório, como sempre. 00:30. O rádio começou a falhar. Estática. Chiado. Depois, silêncio. Bati no aparelho. Nada. Desliguei e liguei de novo. Voltou. Mas não era música, era uma voz. Feminina. Distante. Falando algo que eu não entendia. Tipo, outra língua. Ou sussurro embaralhado. Mudei de estação. Mesma voz. Mudei de novo. Mesma voz. Desliguei o rádio. Arranquei as pilhas. A voz continuou. Saindo do rádio desligado. Joguei o aparelho longe. Levantei. Respiração acelerada. E então, máquinas. As máquinas começaram a funcionar. Não todas, só algumas. Lá no fundo do galpão. O barulho mecânico, ritmo industrial. Como se alguém tivesse ligado. Mas não tinha energia. A fábrica estava desligada da rede havia anos. Corri até lá. Peguei minha lanterna. Apontei. As lonas balançavam. Como se as máquinas embaixo tivessem acordado. E então, vi. Sombras. Dezenas de sombras. Se movendo entre as máquinas. Figuras humanas. Andando, trabalhando, mas sem corpo. Só. Sombra. Gritei. Quem tá aí? As máquinas pararam de uma vez. As sombras sumiram. Silêncio. Minha lanterna piscou. Apagou. Fiquei no escuro total. Apertei o botão da lanterna. Nada. Bati nela. Nada. Fiquei ali parado. No escuro. No meio do galpão. Sentindo. Sentindo que não estava sozinho. Tinha gente ao meu redor. Eu sabia. Podia sentir. Presença. Muitas presenças. Respirações. Sussurros. Passos arrastados. Fechei os olhos. Rezei. Pai Nosso. Ave Maria. Tudo que lembrava. A lanterna voltou. Acendeu sozinha. Iluminou. E ao meu redor. Eles. Parados. Uns 20. Talvez 30. Operários. Roupas velhas. Sujas de graxa. Rostos sem expressão. Olhos vazios. Me olhando. Em círculo. Um deles deu um passo para frente. Homem velho. Cabelo branco. Macacão rasgado. Abriu a boca. E disse voz rouca. Você não deveria estar aqui. Não é hora do turno. Corri. Corri como não corria desde garoto. Tropecei em ferragem. Levantei. Continuei. Ouvia passos atrás de mim. Muitos passos. Perseguindo. Cheguei na porta do refeitório. Entrei. Tranquei. Encostei nela. Suando. Tremendo. Batidas. Do outro lado. Dezenas de mãos batendo. Vozes abafadas. Volta. Fica. Trabalha conosco. Para sempre. Olhei ao redor. Tinha uma janela pequena. Lateral. Subi numa mesa. Abri. Passei pela abertura. Caí do outro lado num monte de lixo. Corri até o portão. Destranquei. Saí. Fechei atrás de mim. Olhei para trás. Eles estavam na entrada do galpão. Parados. Me observando. Entrei no meu carro. Liguei. Saí sem olhar pelo retrovisor. Liguei para a empresa no outro dia. Falei que não voltava mais. Não dei detalhe. Só disse que não dava. Me chamaram de fraco. De covarde. Que eu ia perder o emprego. Perdi mesmo. Mas tô vivo. Pesquisei depois. A Fiação Santista teve um acidente em 1978. Incêndio no galpão principal. 17 operários morreram presos lá dentro, sufocados pela fumaça. A empresa abafou. Pagou as famílias. Seguiu funcionando. Mas os mortos ficaram.
E continuam trabalhando. No turno da noite. No turno que nunca acaba. Hoje eu trabalho de dia. Escola pública. Turno da manhã. Luz do sol. Criança correndo. Barulho. Barulho de gente viva. Não volto para turno noturno. Nunca mais. Porque aprendi uma coisa naquela fábrica. A morte não é o fim do trabalho para todo mundo. Tem gente que fica presa. Repetindo. Eternamente. E se você entrar no lugar deles, na hora deles, eles vão te chamar. Pra ficar. Pra nunca mais sair. Eu quase fiquei. Quase. Mas ainda sinto às vezes quando tá muito quieto. Aquele cheiro de óleo de máquina. E aquele apito, longe, chamando pro turno. Meu nome é Beatriz Fonseca. Tenho 38 anos. Sou técnica de enfermagem há 15 anos. Trabalho hoje no Hospital São Lucas, em Curitiba. Mas antes eu trabalhei num lugar que me fez questionar tudo que eu achava que sabia sobre morte. Em 2018, o pronto-socorro municipal da cidade industrial foi desativado. Falta de verba. O prédio era antigo, dos anos 70. Já tinha sido reformado 2 vezes, mas a estrutura estava comprometida. Decidiram construir uma UPA nova a 3 quarteirões dali e desativar o pronto-socorro. Só que desativar um hospital não é como fechar uma loja. Tem equipamento para transferir, prontuário para arquivar, material para inventariar. E alguém precisava ficar lá fazendo esse trabalho. Eu me voluntariei. Pagava um extra, turno reduzido, das 11 da noite às 5 da manhã. 6 horas. 3 vezes por semana. A ideia era organizar tudo para a empresa de arquivamento que vinha de dia buscar os documentos. Eu não tinha medo. Trabalhei em UTI. Vi gente morrer. Vi corpo ser levado para o necrotério. Isso nunca me abalou. Faz parte da profissão. Mas o que aconteceu naquele pronto-socorro, isso não fazia parte de profissão nenhuma. Primeira noite. Segunda-feira de novembro. Cheguei às 11 em ponto. O segurança me deixou entrar e foi embora. Ele só abria e fechava o portão, não ficava. Eu estava sozinha. O prédio tinha 2 andares. Térreo, recepção, consultórios, sala de emergência, medicação. Primeiro andar, observação, administração, copa. Tinha energia, iluminação de emergência funcionando. Alguns computadores velhos ainda ligados. Comecei pelo térreo, sala de medicação. Caixas e mais caixas de remédio vencido para separar e descartar. Levei umas 2 horas só nisso. Silêncio total. Só o zumbido baixo das lâmpadas de emergência. Subi para o primeiro andar. Observação. 6 leitos vazios. Lençóis ainda nas camas, amarelados. Suporte de soro enferrujado. Sentei na cadeira da enfermagem. Peguei meu café. Respirei. Foi aí que ouvi uma campainha. Daquelas antigas, de chamar a enfermeira. Ding, vindo do leito 3. Levantei devagar. Olhei para o leito 3. Vazio. A campainha estava pendurada na cabeceira, parada. Deve ter caído algo e acionou. Pensei. Fui até lá. Peguei a campainha. Testei. Funcionava. Voltei para a cadeira. 5 minutos depois. Ding. Leito 5. Olhei. Vazio. Levantei de novo. Fui até lá. Nada. Voltei. Ding, ding, ding. Leitos 3, 5 e 6. Ao mesmo tempo. Meu estômago gelou. Tem alguém aí? Chamei voz firme. Nada. Peguei meu celular. Acendi a lanterna. Andei entre os leitos. Verifiquei embaixo das camas. Nada. Sistema elétrico falhando. Decidi. Desliguei a chave geral das campainhas. Silêncio. Voltei para a cadeira. Bebi meu café. Tentei relaxar. 10 minutos depois, passos. No corredor. Lentos. Arrastados. Como chinelo em piso de borracha. Alguém andando. Vindo em direção à observação. Levantei. Coração acelerando. Oh, quem é? Os passos pararam. Silêncio. Peguei uma tesoura da gaveta. Caminhei até a porta. Olhei para o corredor. Vazio. Luz de emergência piscando no fim. Nada mais. Voltei. Fechei a porta da observação. Sentei. Mãos tremendo. Calma, Bia. Calma.
Você já trabalhou em plantão noturno de UTI. Isso não é nada. Mas UTI tinha gente viva. Aqui, era só eu. E algo mais. 15 minutos de silêncio. Então, voz, feminina, fraca, vindo do leito 2. Enfermeira. Gelei, virei a cabeça devagar. Leito 2. Vazio. Enfermeira, tô com dor. A voz vinha da cama, mas não tinha ninguém. Por favor, me ajuda. Levantei, pernas bambas. Aproximei do leito 2. Nada. Só a cama vazia. Mas a voz continuava. Tô sangrando, não para. Olhei pro lençol, limpo. Mas enquanto eu olhava, uma mancha vermelha começou a aparecer, no meio, crescendo, espalhando, como se alguém invisível estivesse deitado ali, sangrando. Dei um passo para trás. A mancha aumentou. Escorreu pela lateral da cama, pingou no chão. Sangue. Sangue de verdade. Saí correndo da observação. Desci a escada. Cheguei no térreo. Sala de emergência. Parei. As macas. Todas as 3 macas estavam ocupadas. Corpos cobertos com lençol branco. Mas não tinha ninguém quando eu cheguei. Aproximei. Devagar. Tremendo. Primeira maca. Puxei o lençol. Nada. Vazio. Segunda maca. Puxei o lençol. Vazio. Terceira maca. Hesitei. Respirei fundo. Puxei. Um rosto. Olhos abertos. Vidrados. Boca entreaberta. Homem. Uns 50 anos. Pele cinza. Morto. Gritei. Soltei o lençol. Recuei. O corpo sentou. Devagar. O tronco se ergueu. A cabeça virou para mim. E ele disse: "Vocês demoraram demais." Corri. Atravessei o corredor. Tropecei numa cadeira. Levantei. Atrás de mim. Passos. Muitos passos. Olhei para trás. Eles vinham. 5, 6, 10. Figuras em roupas hospitalares. Camisolas. Alguns em maca, arrastando-se pelo chão. Outros andando, curvados, lentamente. Todos olhando para mim. Rostos pálidos, olhos fundos, bocas abertas, sussurrando: "Ajuda, me atende. Tô esperando há tanto tempo." Cheguei na recepção. Tentei abrir a porta de vidro, trancada. Puxei. Nada. Procurei a chave. Não achei. Olhei para trás. Eles estavam mais perto. Um deles, uma mulher velha, de camisola suja de sangue, estendeu a mão para mim. "Você não pode ir. Ainda tem gente precisando." Peguei uma cadeira. Joguei contra o vidro. Rachou. Joguei de novo. Quebrou. Pulei pela abertura. Cortei o braço. Senti o sangue quente escorrendo. Corri até o portão. Pulei. Caí do outro lado. Olhei para trás. Eles estavam na porta. Parados. Olhando. Não saíram. Não podiam sair. Fui para casa. Limpei o corte. 12 pontos no braço. Liguei pro coordenador no dia seguinte. Contei tudo. Ele riu. Disse que eu tinha tido um surto. Estresse. Excesso de trabalho. Mandou outro técnico pro turno seguinte. Era o Rodrigo. Colega de anos. Ele foi. Durou 2 horas. Saiu correndo. Ligou pro SAMU dizendo que estava tendo um infarto. Levaram ele pro hospital. Era crise de pânico. Quando melhorou, ele contou. Viu a mesma coisa que eu. Os corpos, as vozes, o sangue. A prefeitura lacrou o prédio na semana seguinte. Suspendeu o processo de arquivamento. Disse que ia demolir. Mas não demoliram. Tá lá até hoje. Vazio. Trancado. Eu pesquisei. Conversei com gente que trabalhou lá nos anos 80 e 90. Descobri que o pronto-socorro tinha uma das maiores taxas de mortalidade da região. Falta de equipamento. Falta de médico. Falta de tudo. Gente morria na recepção esperando atendimento. Morria na maca esperando vaga. Morria sozinha, sem ninguém para segurar a mão. E acho que alguns nunca foram embora. Ficaram esperando. Esperando o atendimento que nunca veio. Eu não trabalho mais sozinha. Nunca mais. E toda vez que vejo um paciente grave, eu atendo rápido, porque aprendi que o pior sofrimento não é a dor. É ser ignorado. É morrer sem ninguém perceber. E tem lugares onde os esquecidos ficam, gritando, pedindo ajuda, para sempre.
Eu me chamo Rafael. Rafael Augusto Borges. Tenho 29 anos e sou engenheiro civil. Me formei em 2019 pela UFPR. Trabalhei em 3 construtoras diferentes antes de entrar na Vértice Engenharia, onde estou até hoje. Em 2022, a Vértice ganhou uma licitação para avaliar a estrutura do edifício Mauá, no centro de Porto Alegre. O prédio tinha 18 andares e foi abandonado no meio de uma reforma em 2015. Problemas judiciais, empresa faliu, obra parou. Ficou lá. 7 anos. Sem ninguém. A prefeitura queria saber se dava para terminar a reforma ou se era caso de demolição. Meu chefe me escalou para fazer o laudo estrutural. Vistoria completa. Todos os andares. Verificar vigas, pilares, lajes, instalações. O trabalho era noturno porque durante o dia o trânsito no centro é caótico e não dava para estacionar o caminhão de equipamentos. Então ficou decidido. Das 11 da noite às 5 da manhã. 6 horas por noite. 3 noites seguidas. Eu aceitei. Era um trabalho importante para o meu currículo. Não imaginava que quase não voltaria da terceira noite. Eu sempre fui racional. Ciência, matemática, engenharia. Eu lido com concreto, ferro, cálculo estrutural. Nada de misticismo, nada de superstição. Quando alguém falava de fantasma, eu revirava os olhos. Não existe, eu dizia. É psicologia, sugestionamento. Primeira noite no edifício Mauá. Segunda-feira. Cheguei às 10h30. Estacionei na frente. O prédio era imponente, mesmo abandonado. Fachada de vidro quebrado, concreto aparente. Andaimes enferrujados nas laterais. Entrei com meu assistente, o Jorge. A gente tinha equipamento. Trenas a laser, detector de umidade, câmera térmica, martelo de geólogo, capacete, lanterna potente. Começamos pelo térreo. Medimos, fotografamos, anotamos tudo. Subimos para o primeiro andar pela escada, já que os elevadores não funcionavam. Mesmo processo. Depois, segundo andar. Terceiro. Tudo normal. Concreto rachado em alguns pontos. Ferragem exposta. Infiltração. Nada de grave. Nada fora do esperado para um prédio abandonado. Terminamos no 8º andar naquela noite. Descemos. Fomos embora. Tranquilo. Terça-feira. Segunda noite. Voltamos. Começamos do 9º andar. Foi no 12º andar que as coisas ficaram estranhas. A gente estava medindo a espessura das paredes com o detector ultrassônico quando o Jorge parou. Rafa, tá ouvindo isso? Parei. Escutei. Música. Baixinho. Distante. Vindo de cima. É rádio de alguém na rua. Falei. Não. Vem de dentro do prédio. Prestamos atenção. Era música clássica. Tipo piano. Melancólica. Deve ter alguém invadindo, disse Jorge. Morador de rua. Vamos verificar. Subimos pro 13º andar. A música ficou mais alta. 14º. Ainda mais alta. 15º. Paramos. A música vinha de uma sala no fim do corredor. Porta fechada. Caminhamos até lá. Devagar. Jorge na frente com a lanterna. Eu atrás com o martelo. A música parou. Silêncio. Jorge bateu na porta. Ah, tem alguém aí? Nada. Ele girou a maçaneta. Abriu. Sala vazia. Janelas quebradas. Vento entrando. Lona de construção balançando. Nada mais. Cadê o rádio? Perguntei. Jorge iluminou todo o espaço. Nada. Nenhum aparelho. Nenhuma pessoa. Só vazio. Terminamos a vistoria do 15º andar sem mais incidentes. Descemos. Mas no caminho, Jorge disse: Cara, eu tô com uma sensação estranha. Que sensação? De que tem alguém nos seguindo. Parei. Olhei para trás. Escadaria vazia. É impressão. Tá escuro. A gente tá cansado. Não, sério. Eu continuo sentindo. Descemos mais rápido. Chegamos no térreo. Fomos embora. No carro, Jorge falou: Rafa, se você não se importa, amanhã eu não volto. Não me sinto bem naquele prédio. Ah, Jorge, para. É só mais uma noite. A gente termina e acabou. Ele balançou a cabeça. Desculpa, mas não volto. E não voltou. Quarta-feira. Terceira noite.
Eu fui sozinho. Tinha que terminar. Faltavam 3 andares. 16º, 17º e 18º. Cheguei. Entrei. Comecei a subir. Sozinho, o silêncio era opressor. Cada passo meu ecoava. Minha respiração parecia alta demais. Cheguei no 16º andar. Comecei a trabalhar. Medições, fotos, anotações. Foi quando ouvi passos acima de mim. No 17º andar. Parei. Escutei. Alguém andando, lento, regular, ida e volta. Tem alguém aí? Gritei. Os passos pararam. 5 segundos de silêncio. Recomeçaram. Mais rápidos. Indo e voltando, como alguém nervoso, agitado. Subi. 17º andar. Parei no topo da escada. Iluminei com a lanterna. Corredor longo, portas abertas, salas vazias. Ninguém. Mas os passos agora vinham de trás de mim, na escada, descendo. Virei rápido. Nada. Só a escadaria vazia. Meu coração disparou. Quem tá aí? Gritei. Eco. Silêncio. Respirei fundo. Calma. Acústica. Eco. Prédio vazio faz isso. Continuei a vistoria. Rápido. Mãos tremendo. Terminei o 17º. Subi pro 18º. O último andar. 18º andar. Cobertura inacabada. Teto aberto em alguns pontos. Via o céu noturno. Lua cheia. Comecei a trabalhar. Medi a última laje. Fotografei as vigas. Estava terminando quando a luz da minha lanterna iluminou algo. No canto da sala, uma cadeira e alguém sentado nela, de costas para mim, imóvel. Gelei. Minha voz falhou. Você não pode estar aqui. É propriedade privada. A figura não se mexeu. Não respondeu. Dei 2 passos para frente. Lanterna firme. Moço, tá me ouvindo? Nada. Mais perto. Moço, eu vou ter que chamar a polícia se... A cabeça virou. Lentamente. E eu vi. Não era um rosto. Era uma sombra. Um borrão. Como se o rosto tivesse sido apagado. Sem olhos, sem boca, sem nada. Só um vazio negro onde deveria ter feições. E uma voz, saindo daquele vazio. Grave. Distorcida. Por que você voltou? Corri. Deixei o equipamento. Deixei tudo. Corri para a escada. Desci tropeçando. 17º, 16º, 15º. Ouvi atrás de mim. Passos, rápidos, descendo, mais rápidos que os meus. 14º, 13º. Minha lanterna caiu. Rolou escada abaixo. Fiquei no escuro. Continuei descendo. Mãos na parede, tropeçando. Os passos, cada vez mais pertos. 12º, 11º. Senti uma mão no meu ombro, fria, pesada, apertando. Gritei, me soltei, tropecei. Caí rolando 3 degraus. Levantei, dor no joelho. Continuei. 10º, 9º, 8º. A mão de novo. Dessa vez no meu pescoço. Gelada, apertando, cortando o ar. Me debati. Consegui me soltar. 7º, 6º, 5º. Luzes. Luzes começaram a acender, uma por uma, nos andares acima, como se alguém estivesse ligando, mas não tinha energia. O prédio estava desligado. 4º, 3º, 2º, térreo. Saí pela porta. Tropecei na calçada. Caí. Olhei para trás. Ele estava na porta, a figura sem rosto, parada, olhando. Depois, recuou. Voltou para dentro. As luzes apagaram, uma por uma. Escuridão total. Entrei no carro, liguei. Saí. Não olhei pelo retrovisor. No dia seguinte, entreguei o laudo incompleto. Disse que a estrutura estava comprometida demais. Risco de desabamento. Recomendação: demolição imediata. Meu chefe questionou. Faltava um andar. Eu disse que não importava. O prédio tinha que ir abaixo. Ele aceitou. Não voltei para buscar meu equipamento. Deixei lá. Perdi quase R$ 3.000 em ferramentas. Não me importei. 2 semanas depois, soube que o edifício Mauá pegou fogo. Ninguém sabe como. Não tinha energia.
Não tinha moradores. Mas pegou. Começou no 18º andar. Desceu. Consumiu tudo. O que sobrou, demoliram. Pesquisei. Descobri que em 2003 um engenheiro morreu no Mauá. Caiu do 18º andar durante uma vistoria. Suicídio, disseram. Mas ninguém sabe ao certo. O corpo foi encontrado na calçada. Mas testemunhas disseram que, antes de cair, ele estava correndo. Como se fugisse de algo. Eu não sei se era ele. Não sei se era outra coisa. Mas sei que alguns prédios guardam mais que estrutura. Guardam memória. Guardam dor. E guardam coisas que não querem ser encontradas. Eu parei de fazer vistorias noturnas. Agora só trabalho de dia, com gente ao redor, com sol. Porque aprendi que a engenharia explica rachaduras, explica infiltração, mas não explica presença. E presença é a coisa mais pesada que um prédio pode carregar. Eu não vou dizer meu nome, nem a cidade exata, mas posso dizer que aconteceu no Rio de Janeiro, Zona Oeste, e que mudou completamente quem eu sou. Tenho 24 anos. Em 2023 eu estava terminando a faculdade de administração e precisava de um emprego urgente. Qualquer coisa. Meu pai tinha ficado doente, minha mãe não trabalhava e eu era a única renda da casa além da aposentadoria dele. Vi um anúncio numa página de empregos. Recepcionista noturna, edifício comercial, turno das R$ 23 às 6 horas, salário acima da média, contato imediato. Liguei no mesmo dia. A mulher que atendeu foi direta. Você tem experiência com atendimento? Tenho. Trabalhei 2 anos numa clínica. Consegue trabalhar sozinha? Consigo. Não tem medo de lugar vazio? Hesitei. Não. Ótimo. Começa segunda-feira. Anota o endereço. Nem entrevista, nem nada. Eu deveria ter estranhado. O edifício Barão do Flamengo era antigo. Anos 60. 12 andares, consultórios médicos, escritórios de advocacia, algumas empresas pequenas. Durante o dia, movimento normal. À noite, vazio. Meu trabalho era simples: ficar na recepção, controlar entrada e saída, se alguém aparecesse, o que era raro. Atender telefone, se tocasse, o que era mais raro ainda. E fazer 2 rondas por turno. Uma à meia-noite, outra às 4 da manhã. A recepção era no térreo. Uma mesa de granito, computador velho, telefone fixo, cadeira giratória. Iluminação fraca, aquelas luminárias amareladas. Ao lado, um corredor com elevadores e a escada de emergência. Primeira semana foi tranquila. Chata, mas tranquila. Eu estudava, mexia no celular, via série. O tempo passava devagar, mas passava. Segunda semana. As coisas começaram. Era uma quinta. Devia ser umas 2 da manhã. Eu estava assistindo algo no notebook quando o telefone tocou. Atendi. Edifício Barão, boa noite. Silêncio do outro lado. Alô? Respiração. Pesada. Lenta. Alô, tem alguém aí? A respiração continuou. 5 segundos. 10. Então, uma voz, feminina, fraca, como vinda de muito longe. Tem alguém no 10º andar. E desligou. Fiquei olhando para o telefone. 10º andar. Peguei a prancheta. Verifiquei. 10º andar. 3 consultórios médicos. Todos fechados. Nenhum funcionamento noturno. Trote, pensei. Alguém zoando. Mas o telefone não tinha identificador de chamadas. Era linha antiga. Não dava para saber quem ligou. E a voz? Tinha algo naquela voz. Algo errado. Como se tivesse sido gravada e reproduzida em velocidade diferente. 10 minutos depois, toquei de novo. Atendi. Edifício Barão. Silêncio. Respiração. A mesma voz. Por que você não foi verificar? Desliguei na hora. Mãos tremendo. Peguei a lanterna. A chave mestra dos andares. Respirei fundo. Vai lá. Verifica. Não tem nada. Fui. Subi de elevador. Cada andar que passava, meu estômago apertava mais. 10º andar. Portas se abriram. Corredor escuro. Só a luz de emergência no fim. Saí. Caminhei. 3 portas.
todas fechadas. Consultório, 1001. Doutor Almeida, cardiologia, trancado. Consultório, 1002. Doutora Patrícia, dermatologia, trancado. Consultório, 1003. Doutor Henrique, psiquiatria, trancado. Ninguém, nada. Voltei pro elevador. Apertei o botão, esperei. Elevador não veio. Apertei de novo, nada. Olhei pro visor, parado no 6º andar. Ótimo, vou ter que descer de escada. Abri a porta da escada de emergência. Escuridão total. A luz de emergência não funcionava ali. Liguei a lanterna. Comecei a descer. Meus passos ecoavam, rápido, regular. Mas tinha outro eco, atrasado. Como se alguém descesse atrás de mim, imitando meus passos. Parei. O eco continuou. 1 passo, 2, 3. Depois, parou. Tem alguém aí? Chamei, voz rachada. Silêncio. Continuei descendo. Mais rápido. 9º andar. 8º. 7º. O eco voltou. Mais próximo. 6º. 5º. Senti ar quente na minha nuca. Como se alguém estivesse respirando atrás de mim. Perto demais. Virei. Nada. Só escuridão. Corri. Cheguei no térreo. Abri a porta. Saí para a recepção. Vazia. Voltei para a mesa. Sentei. Coração batendo descontrolado. Olhei para o relógio. 3h15 da manhã. Faltavam 2 horas e 45 minutos. Aguenta. Aguenta até o amanhecer. Fiquei ali. Olhos fixos no corredor. Na porta da escada. 3h30. O elevador se mexeu. Sozinho. O visor acendeu. Subindo. 1º andar. 2º. 3º. Parou no 10º. Ficou lá. 30 segundos. Depois, desceu. 9º. 8º. 7º. Parou no 6º. Ficou lá. 1 minuto. Desceu de novo. 5º. 4º. 3º. 2º. Térreo. As portas se abriram. Vazio. Ninguém saiu. As portas ficaram abertas. Olhei para dentro. Vazio. Mas, no espelho do fundo do elevador, uma figura. Em pé. De costas. Eu via no reflexo. Mas quando olhava diretamente pro elevador, nada. Só no reflexo. A figura virou a cabeça. Devagar. Olhou para mim. Pelo espelho. Rosto branco, olhos fundos, boca aberta, e sussurrou. Eu ouvi, mesmo à distância. Seu turno ainda não acabou. As portas do elevador fecharam. Subiu de novo. Levantei. Peguei minha bolsa. Foda-se o emprego. Foda-se o dinheiro. Ia sair quando todos os elevadores começaram a se mexer, ao mesmo tempo. Subindo e descendo, aleatoriamente. E o telefone, tocando, incessante. Atendi. 10 vozes, ao mesmo tempo, sobrepondo. Homens, mulheres, crianças. Gritando, sai daqui, não é seu lugar. Você não deveria estar aqui. Esse turno não existe. Vai embora enquanto pode. Desliguei. Corri para a porta de vidro da saída, trancada. Puxei. Nada. Procurei a chave. Não achei. Eu tinha deixado na mesa. Corri de volta. Não estava mais lá. Os elevadores continuavam subindo e descendo. Luzes piscando. O telefone tocando sem parar. E passos vindo da escada. Muitos passos. Descendo. Todos os andares ao mesmo tempo. Como se dezenas de pessoas descessem. Correndo. Em direção ao térreo. Em direção a mim. Peguei a cadeira. Joguei contra a porta de vidro. Rachou. Joguei de novo. Quebrou. Passei. Cortei a perna. Senti o vidro rasgando. Saí correndo para a rua. Chuva. Forte. Olhei para trás. Eles estavam lá. Na porta. Dezenas. Parados. Figuras sem rosto. Sem forma definida. Só sombras. Me olhando. Então, recuaram. Voltaram para dentro. As luzes do prédio se apagaram. Uma por uma. Escuridão total. Nunca mais voltei. Liguei no dia seguinte avisando que não ia mais. A mulher que me contratou disse: você durou mais que as outras. 2 semanas. A maioria não passa de 3 noites. Como assim as outras? Você é a 14ª recepcionista em 6 meses. E desligou. Pesquisei sobre o prédio. Em 1986,
Teve um incêndio no edifício Barão. Era quase 3 da manhã. Começou no 6º andar. Matou 19 pessoas. Gente que trabalhava em turnos noturnos irregulares. Gente que estava lá fazendo o que não deveria. Desde então, dizem que o prédio não dorme. Que tem turnos que não existem oficialmente. Turnos onde os mortos ainda trabalham. E quem entra nesses turnos fica. Eu tive sorte. Saí. Mas tem noites que eu acordo suando. Porque sonho que tô de volta. Na recepção, ouvindo o elevador subir. Ouvindo o telefone tocar. E uma voz dizendo: seu turno ainda não acabou. E eu sei que um dia, talvez ela esteja certa. Comente seus relatos de terror para serem contados nos próximos vídeos. Se inscreve no canal para não perder nenhum relato. Até a próxima.